Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz Eu sou Jéssica Guido. e o tema de hoje é hemangioma infantil. Hemangioma infantil é um tema extremamente frequente em ambulatórios e às vezes em condições hospitalares que acabam chamando o dermatologista para um parecer, uma condução sobre esses tumores. Algumas pessoas nem acreditam que existem tumores que a gente tem que intervir, inclusive no período neonatal ou na infância precoce. E o hemangioma, sem dúvida nenhuma, está nesse grupo, né, Jéssica? E aí faz parte desse atendimento uma avaliação adequada do tipo do tumor, da localização, e por isso a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. E aí, para entender primeiro o que é que a gente identifica, a gente tem que entender bem o que é o hemangioma infantil, qual a frequência, se é uma coisa muito comum. Jéssica, como é a tua prática? O que é que a literatura costuma dizer sobre o hemangioma infantil? Então, hemangioma infantil da infância, ele é o tumor mais frequente, o tumor mais frequente na infância e é um tumor vascular benigno. Isso. A gente até comenta e a literatura ressalta muito que é um tumor de células imaturas, né? Então, é um tumor que ele chega a ter quase 10% das crianças acometidas, mas a média, as casuísticas maiores são de 4, 5% de acometimento na infância. Isso, e tem um perfil que é mais comum, né, então a Mas, gente vê muito em bebês de pele clara e especialmente aqueles bebês de baixo peso ou que nascem pré-termo, que provavelmente demonstram uma imaturidade vascular maior e a gente vê a presença dessas lesões já ao nascimento. Então a gente tem que estar bem atento nesse exame físico dos bebezinhos. muito. E sexo feminino. E sexo feminino. Aí é 2 a 3 vezes mais frequente em bebês do sexo feminino, É isso. e que a mãe teve alguma complicação na gestação. Então, placenta prévia, pré-eclâmpsia, são, por exemplo, causas, fatores de risco para que o bebê desenvolva o hemangioma da infância. Então já cabe ao neonatologista que vai, né, avaliar inicialmente esse bebê, examiná-lo, como eles sempre fazem, da cabeça ao pé, checar se essa lesão potencialmente é de risco para hemangioma. Nem sempre a gente já visualiza o tumor Isso. propriamente dito, bem formado e claro, logo ao nascimento, mas a gente já tem alguns sinais indicativos no exame físico. E aí é importante entender e passar para a família que são tumores benignos, Benigno. mas que tem um período de crescimento que a gente vai comentar logo já, e que muitas vezes precisa de intervenção. Algumas famílias, inclusive, ficam com receio, né, de ter outro filho, se teve um hemangioma antes, né, no na primeira gestação, se nasceu um bebê com hemangioma, se é uma coisa geneticamente determinada ou não. E aí, como é que a gente pode explicar para essa família? Na verdade, a maior parte dos casos são esporádicos, São são hemangiomas esporádicos. esporádicos, né, tem muito a ver dessa parte da gestação, do neném do baixo peso, como você disse e tudo, mas existem histórias familiares, relatos de histórias familiares em que, o tipo de herança se define como autossômica dominante, então a gente teria Isso. mais, mas normalmente é um tumor muito único, ele é um tumor que tem esse padrão benigno, mas tem esse padrão de crescimento que a gente vai falar mais na frente, que a gente tem que ter maiores cuidados mesmo. Isso. Mas, de forma geral, a gente tranquiliza a família e explica que, na grande Sim. maioria, é esporádico. O fato de um filho ter não quer dizer que Que o o outro outro vai terá ter. também. Então, tranquiliza a família com relação ao risco de outros episódios em outras gestações em outros bebês. Exato. E aí, alguns perguntam de onde vem esse hemangioma, qual seria a possível patogênese da formação do hemangioma infantil. Como é que a gente pode mais ou menos delinear esse raciocínio? É bem como você já começou a falar, assim, a gente É. não tem uma certeza, não tem uma patogênese bem descrita na literatura, mas a gente sabe que por estudos de dados epidemiológicos foi detectado que esses bebês que nasciam e desenvolviam hemangioma tinham sofrido de hipóxia, Isso. ou existia algum padrão de hipóxia tecidual, daí a gente tem a questão da pré-eclâmpsia, dessa Isso. do bebê que nasce com baixo peso, prematuro. E aí a gente sabe que existe, é como se houvesse essa hipóxia e tivesse esse estímulo à vasculogênese, né, um estímulo a uma proliferação de vasos localizados, gerando esse tumor frequente. Isso, o que se acha também é que tem relação com a patogênese na placenta, né. Isso. Então pacientes gestantes, né, que têm alguma doença placentária, é possível que essa placenta desenvolva antígenos vasculogênicos e Isso. possa afetar algum tecido cutâneo do bebê, do feto, né. E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, teve doença de placenta, especialmente se aquilo evoluir para um parto prematuro, é bem
possível que esse bebê nasça com algum hemangioma. E justamente as pesquisas começaram a mostrar essa associação tanto pela presença desses marcadores, tanto do GLUT1, quanto de marcadores vasculares que são encontrados também na placenta. Então, quando eles foram estudar todos os marcadores imunohistoquímicos em relação ao corpo humano, viram que a placenta é o que mais existia essa Semelhança. semelhança, Isso, exatamente, essa isso. presença. Então, a ideia é pensar em fator de risco, gestantes Uhum. que tenham doença placentária, parto prematuro, bebês meninas, né, Meninas. pré-termo e de baixo peso. É o que a gente costuma ver o perfil de maior risco para detecção geral de hemangioma. Mas, de forma geral, a gente tem principalmente que dar o diagnóstico do hemangioma quando já o bebê nasceu e a gente precisa conhecer essas características clínicas típicas do hemangioma. E como é que a gente identifica precocemente o hemangioma no exame físico? Quando o bebê nasce, é RN ainda, a gente muitas vezes não vai ter esse tumor já formado. Vai Isso. ser uma mancha que, na maioria das vezes, vai ter um padrão de telangiectasia. Ela pode ter até uma hipocromia, ela ser mais anêmica, essa manchinha, com essa telangiectasia, que depois vai haver um crescimento Isso. para formar um padrão tumoral de nódulo. É interessante que alguns bebês nem não têm manchas com telangiectasia, elas têm manchas anêmicas propriamente dita e depois surgem Começa as a surgir. telangiectasias e começam a surgir, esse padrão tumoral Isso, mesmo. e é interessante perceber que a boa parte dos hemangiomas surge na área pescoço, cabeça, essa área mais central, acral, né, cabeça e pescoço de forma geral, e muitas vezes em couro cabeludo, então é importante a gente examinar couro cabeludo. Alguns bebezinhos nascem bem cabeludinhos, a gente muitas vezes não visualiza isso ao nascimento, e as mães só percebem a presença de uma lesão, às vezes já em alta ou numa consulta de retorno para o pediatra, e visualizam um tumor. Muitas vezes a gente pergunta: "Viu alguma coisa aqui?" Aí as mães dizem: "Não, não tinha nada", porque estava coberto com os cabelos. Então, checar que isso pode acontecer e que não é necessário duvidar nem questionar a mãe, mas é porque às vezes passa despercebido quando está nessa fase ainda macular, né. E Exatamente. esses hemangiomas, eles têm vários tipos, né, Jéssica. Eita, Então tem os hemangiomas que podem ser superficiais, isso, os profundos e os combinados. Como é que a gente isso. pode mais ou menos distinguir isso aí? Os superficiais, eles são chamados muito de hemangioma em morango, que eles são exatamente como essa imagem que a gente está vendo aqui no ombro esquerdo do bebê. Isso é como se fosse uma pápula, um nódulo já bem vermelho vivo, bem delimitado, e aí alguns autores gostavam antigamente de chamar de hemangioma em morango, né, que Isso, era antigamente exato. Então, chamado. como eles são quase sempre solitários, mas nessa área mais acral, né, de cabeça, pescoço, ombro, então eles parecem realmente uma fruta, né, um moranguinho, uma É. lesão relativamente pequena na maioria deles, das vezes, né, desses quadros superficiais. E o profundo? O profundo, ele pode ser um nódulo subcutâneo, a gente pode ter um padrão de até de superfície normal, e a gente sente aquele nódulo já bem grande ou tumoração, mas também ele pode ter um padrão que ele pode ter um aspecto mais violáceo, e isso, sugerir que essa lesão é bem mais profunda, Uhum. normalmente. Então, ele vai aumentando, obviamente o mais profundo é muito difícil, a gente não acha muito a mancha, a gente vai percebendo com o passar das semanas, com 4 ou 5 semanas, a mãe começa a referir que o bebê está com um caroço, com algum nódulo que está começando a surgir. Isso, e a gente percebe até na palpação aquele tecido meio esponjoso, meio Esponjoso. fofo, né, que denota que aquilo não é osso, não é um tumor tão sólido e que tem Isso. esse conteúdo diferenciado. E existem também os hemangiomas combinados, que pela lógica ele vai ter o componente superficial com essa alteração de cor, com esse aspecto que lembra o morango, né, bem purpúrico violáceo, junto com o tecido mais profundo que aumenta o volume e fica com esse aspecto mais fofinho, né, digamos Exato, assim. Então tem exato. os 2 perfis. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que avaliar a localização e compreender a evolução natural, a história natural Isso, de crescimento desse hemangioma. Isso é importante para esclarecer a família e para a gente definir se precisa ou não de tratamento, em que tempo de evolução está aquela lesão. E aí a gente entende que mesmo aquelas lesões que surgem como mácula ou que já ao nascimento já tem um aspecto de nódulo, a gente tem sempre que pensar que aquela lesão vai evoluir de forma proliferativa. Então, isso, vai crescer. Como é que a isso. gente espera esse crescimento, Jéssica? Eu digo assim, a gente estava falando das características físicas, né, clínicas da lesão, mas eu acho que o que faz ajudar a gente no diagnóstico é juntar a característica clínica com a evolução, que é Isso. justamente isso que a gente vai falar. Então, a mãe chega para você relatando, parece descrito de livro, a evolução da lesão do bebê. Então, ele vai ter uma fase proliferativa, essa fase proliferativa é de aumento da lesão,
ela normalmente começa a ocorrer na quarta, quinta semana de vida do recém-nascido, e existe um início que é uma fase proliferativa rápida, que esse crescimento chega até 2, 3 meses com um crescimento exponencial. Sim. Depois ele continua, essa lesão, ela continua crescendo, mas como se ela tivesse você começasse a fazer um platô, então um crescimento mais lentificado, até chegar por volta de 8 meses, 1 até ano. 12 meses, de 1 ano, para depois entrar numa fase que a gente chama de fase de involução. E Isso. aí, tem que ser muito clássico essa história, porque a gente faz muito diagnóstico, do hemangioma pela história clínica e pelo exame físico, a gente não lança mão de tantos exames. Isso. Então tem que bater muito essa história para a gente poder Isso. caracterizar bem. Então, valorizar muito quando a Muito, família chega dizendo que a lesão está crescendo, muito. principalmente para a gente diferenciar outras lesões purpúricas que podem simplesmente ser malformação vascular, que tende a crescer proporcionalmente ao tamanho da criança. O Exato. hemangioma não. O hemangioma nasce com tamanho X e vai dobrando exponencialmente, aumentando nesses primeiros meses de vida. E aí, essa história é extremamente compatível e é suficiente para o diagnóstico clínico, sem Isso, precisar, na maioria das vezes, de exame complementar, né, Jéssica? E aí, esse crescimento aí vai seguir até mais ou menos 12 meses, em média disso, eventualmente passa disso, e a involução tem uma velocidade bem mais lenta do que esse crescimento, né? E isso, a gente precisa explicar isso, que isso aí vai sendo lento e gradual, às vezes até 5 anos, metade aí dos hemangiomas conseguem evoluir completamente e outros prosseguem um pouco mais à frente. Mas o que a gente precisa entender é que, dependendo do tamanho isso, inicial e da topografia do hemangioma, isso, pode ser necessária intervenção importante para a gente resolver e evitar esse dano durante o crescimento. E aí, para ilustrar um pouquinho, a gente trouxe algumas imagens que não é só o tamanho que a gente valoriza, a gente isso, valoriza muito a isso, localização anatômica da lesão. Imagina uma lesão que é pequena, de poucos centímetros, como a gente visualiza aqui na tela, quem isso, está nos acompanhando no YouTube, uma lesão palpebral de pálpebra superior, envolvendo o tarso, aparentemente pequena, né, num bebê de poucos meses. Agora, imagina essa lesão proliferando exponencialmente, tendo um peso na abertura palpebral. Então, esse bebê pode evoluir com ambliopia, né, uma redução da potencial de luminosidade que atinge a retina, e você tem uma repercussão ocular importante para esse bebê. Então, aí, indicação mandatória formal. de tratamento, Tratamento. né, que a gente E vai falar. e se a gente perceber essa primeira foto, esse bebê é um RN, quer dizer, a pelezinha dele bem fina, e aí é instituído o tratamento já pequenininho assim, a gente não espera crescer para tratar, então a gente já inicia assim. E a principal alteração, oftalmológica desse tipo de lesão é astigmatismo. Também, Aí diz que vai, deformando a a córnea. córnea e o bebê evolui assim, a maioria dos bebês que tem esse tipo de hemangioma ocular, assim, bem em pálpebra, evolui com Isso, astigmatismo. também. Somente se for na área central, né, da Central. pálpebra, então a Isso, gente tem toda essa repercussão que a gente precisa prevenir. isso, Outras lesões aqui a gente está isso. ilustrando, uma lesão aqui pré-auricular de um bebê que lembra aquele padrão em morango, né, uma Morango. lesãozinha, um moranguinho Isso. até grande, É. mas é um morango de um hemangioma aparentemente superficial, e outro uma lesão no membro superior direito de um bebê, que aí provavelmente é uma lesão já combinada, né, uma lesão Isso. segmentar que tem componente superficial e profundo, que aparentemente não tem uma repercussão sobre Isso. movimento, mas pode ter realmente um dano inestético pelo aumento de volume importante durante essa fase de crescimento da lesão. Uma coisa interessante é que a gente classificou, em relação à profundidade, em superficial, profundo e misto combinado, e essa forma que a gente está mostrando aqui, ele está em relação à extensão e localização, né, Isso, que a gente tem essa localização segmentar, é como se ele pegasse uma área corporal, não é exatamente um dermato, mas pega uma área corporal, o antebraço, como está nessa imagem, a parte crânio pegando fronte, tem região temporal, parietal. Região pescoço, essa região de barba aqui que é muito mandibular, que é muito comum também. isso, E aí a gente também classifica o tipo a profundidade e também a localização, né, com a isso. extensão. Isso é importante. Aqui a gente também traz outra ilustração do hemangioma nessa área frontal, central da fronte, com aspecto ainda de palidez em parte Isso, da lesão e outra lesão mais eritemato purpúrica, já denotando o componente proliferativo. Então, ainda a gente vê, esse bebê deve ter 1, 2 meses por isso. aí, então está na fase de começar, né, a proliferar, então fase de intervenção, se for possível. A ideia é que a gente corrija e iniba essa proliferação tumoral. Outra ilustração é só para aproveitar quem nos acompanha aí no YouTube, uma lesão na área malar esquerda e outra frontotemporal envolvendo pálpebra esquerda Pálpebra. também.
Então, as lesões aqui não são tão nodulares, únicas, são lesões maiores. Então, Hum, imagina uma lesão que inicialmente é plana ou tem um certo pouco relevo, se aquilo isso, vai ganhar um volume muito grande, vai ter repercussão palpebral, vai ter um potencial inestético muito grande nessa fase, inclusive com questionamentos de bullying quando essa criança crescer, isso. a repercussão toda a Uhum. ansiedade familiar, então vale a pena a gente intervir, Sim, né, Jéssica? sim, demais. E aqui também outra ilustração, para alguns que não entendem o que é uma mácula eritema telangiectásica, a gente vê aqui na perna direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, perna esquerda, Uhum. que a gente vê uma mácula rosada com alguns Isso, vasos um pouco proeminentes, mas é uma lesão plana. isso. E pouco mais à frente a gente vê meses depois com uma lesão já tem um componente proliferativo, já é micropapuloso, né? Uma Isso. série de lesões indicando o seu crescimento. Né? Então é importante a gente caracterizar bem esse tipo de perfil. E aí, apesar de ser um tumor benigno, um Isso. principal tumor benigno da infância, a gente sabe que existe risco de complicação. E quais seriam as potenciais complicações do hemangioma, Jéssica? A principal é a ulceração. Então, a ulceração, ela está muito relacionada ao tamanho do tumor, está muito relacionada à localização. Então, a gente tem tumores em áreas flexurais, tumores em áreas de atrito, pavilhão auricular, próximo aos olhos, Nádega. nádega. É, A gente tem muito artigo publicado na área de períneo, né? Porque ulcera, aí você tem como conduzir esse tratamento, né? isso. Então, assim, são áreas que realmente a ulceração se faz presente. E ainda com Então, risco de infecção. Imagina um bebê com fralda, com a lesão ulcerada em região vulvar ou glútea. É complicado, às vezes, de conduzir. e teve um estudo de coorte que mostrou, pegou 1000 crianças, acompanhou 1000 crianças e viu que 16% desenvolveram ulceração. E aí, todos correlacionados com áreas flexurais, com áreas de dobras como nádegas, O potencial períneo de atrito e e trauma, lesões né? grandes, né? Isso. Além de ulceração, outro componente que a gente pode visualizar na evolução é sangramento. Se é um Sangramento. tumor vascular, durante essa proliferação e até induzido ou não por trauma, Isso, esse tumor pode sangrar. E a gente lembra que quando não tratado, esse hemangioma vai crescer, vai coincidir muitas vezes com a fase que o bebezinho quer caminhar, quer cair, a isso. fase do cai-cai, né? Que eu Hum, brinco. A criança quer autonomia, começa a muito. caminhar e naturalmente existirão quedas, né? Como qualquer evolução natural cognitiva e motora da criança e aí pode haver trauma e sangramento local. Então tem gente que diz: "Ah, é só hemangioma de face que a gente tem que tratar, precisa tratar no joelho, essa criança vai cair". Isso. Imagina essa queda recorrente, machucando, sangrando e pode sangrar muito, já que esse tumor é essencialmente vascular, Exatamente. né, Jéssica? Além Exatamente. disso, a gente valoriza muito a topografia, né, Jéssica? Sim. O que é que pode complicar A de terce acordo com a topografia? a terceira complicação mais relatada são obstruções. Porque quando a gente tá falando do hemangioma da infância, a gente está obviamente dando atenção para os cutâneos. Mas a Sim. gente sabe que o hemangioma é um tumor, vascular benigno, que ele pode acontecer em órgãos internos. E na pele, ele pode estar em áreas estratégicas, principalmente na área crâniofacial, que pode comprimir, obstruir estruturas importantes. Isso. Então, ter cuidado com obstruções, principalmente esses hemangiomas que a gente tem componente profundo, em que a gente tem essa área mandibular. A criança está evoluindo com disfonia, rouquidão. Oh, Essa criança a gente tem que investigar e levar ela, o mais rápido possível para tratamento. Essa região nasal também, em relação à obstrução nasal e desvio da respiração. uhum. Então a gente realmente tem que ter bastante cuidado. Então É. esse padrão a gente chama os hemangiomas grandes, eles são bem perigosos para um padrão obstrutivo. Isso. E às vezes nem tão grande como a gente viu Não, na no pálpebra, local dependendo do local, né. Se sim, for perinasal, obstruir sim. narina, se for Pequenininho já vai gerar um grande estrago, isso, né. né, com palpebral É, ou algumas áreas de abertura auditiva do canal. Então, sim, tem pontos eventuais que não é só o tamanho, mas a localização sim, com potencial de crescimento obstrui. E de forma geral profunda, se pegar a estrutura nobre, parótida, algum nervo facial, toda essa sim, compressão, a gente tem que estar mais atento para não adiar esse tratamento, né. Então a ideia exatamente. é essa. E Exatamente. aí, diagnosticando hemangioma infantil, a gente já falou que quase sempre é uma característica clínica, são as características clínicas que são fundamentais e, na grande maioria das vezes, suficientes para a gente dar diagnóstico, mas eventualmente, quando não tem essa lesão superficial, a gente pode ficar com certa dúvida,
por não ter aquele componente eritemato purpúrico de superfície. E como é que a gente pode complementar essa investigação de diagnóstico? Então pode ser realizado ultrassom Doppler, a gente pede para ver, pode ser angiorressonância também, e a terceira opção seria a tomografia computadorizada. Isso, algum exame de imagem para caracterizar que aquilo ali é um tumor, né, um volume de origem vascular. A literatura científica, ela aí algumas pessoas poderiam pensar em relação à biópsia para envio de material para histopatológico, mas a literatura científica defende, por ser um tumor vascular e a gente pode ter complicações com o procedimento, tem que ser bem indicada essa biópsia. E aí, quando é que a gente vai pensar em realizar uma biópsia? Quando a gente está diante de um tumor que não tem a evolução, como a gente disse, da fase proliferativa e de involução. Um tumor que a gente não consegue caracterizar, ele é doloroso ou a textura dele é mais endurecida e que tem um crescimento, por exemplo, extremamente rápido, aí a biópsia justamente para Diferenciar. diferenciar de tumores malignos, porque a gente Isso, está diante do grupo dos benignos, mas a gente tem rabdomiossarcomas e isso, e outros outros sarcomas. sarcomas. Isso, a Isso. gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Mas lembrar que biópsia é conduta de exceção. Exceção, a Né, e a gente gente vai acho que eu guiar nunca muito mais pedi. pelo comportamento e evolução do tumor. Então, É, pensar, se isso, tiver dúvida e existir um componente profundo, ultrassonografia, o tomo, isso, enfim, algum exame de imagem que a gente vai acompanhando do ponto de vista clínico e de imagem também no segmento ambulatorial desse bebê. isso, Mas exceção, biópsia, e aí vai ver a característica histopatológica típica, a presença do GLUT1, se quiser fazer isso. imunistoquímica na Estoquímica. diferenciação, mas é conduta de exceção. A gente trata só a olho nu mesmo e vamos embora, né? A ideia é essa. E pensando em tratar, digamos que a gente tem uma lesão como essa que a gente está visualizando aqui na imagem, acompanhe no YouTube quem não tiver, uma lesão envolvendo toda a ponta nasal, o nariz bem arredondadinho, com esse componente purpúrico vascular de um bebê, e aqui foi indicado o tratamento. Como é que a gente costuma tratar, Jéssica, os hemangiomas infantis? Graças a Deus foi iniciado o tratamento. Ainda bem, né? Porque, uma coisa assim que a gente estava até conversando antes de começar a gravar o podcast, é porque no passado a gente teve uma evolução na condução desse tumor. No passado, bem no passado, o pessoal realizava cirurgias para remoção. Houve mortes, houve sangramentos e complicações e Deformidade. deformidades. Depois começou-se a pensar na possibilidade de, já que é uma doença que vai evoluir, a possibilidade de só acompanhar. E aí começaram-se a ver que quando a lesão ela evolui, mais de 50% ela deixa uma lesão cicatricial, atrófica e gerando deformidades também, com alterações até fisiológicas e estéticas. Como a ponta desse nariz, se não fosse tratado, provavelmente essa criança teria uma deformidade com alteração respiratória e complicações estéticas também. E aí, a gente utiliza nesse padrão desse neném, a gente tem que utilizar já o tratamento sistêmico. Isso. Porque é um padrão que a gente tem um componente profundo, e a gente tem, obviamente, no tratamento, 2 formas de tratar. Quando a gente está diante do hemangioma muito pequenininho e superficial, a gente pode lançar a mão de um tratamento tópico. Por quê? Porque a medicação vai conseguir permear e agir naquele local. Se a gente está diante de um hemangioma que tem componente profundo ou ele é grande, a gente vai lançar a mão de um tratamento Sistêmico. sistêmico. Essas duas medicações que a gente utiliza é do grupo dos beta-bloqueadores. Isso, né, aí o pessoal do Cardio Papers fazia acha que o propranolol só usa na A gente cardiologia, usa a muito. gente usa um bocado também, né. E é muito interessante porque antigamente não se sabia desse potencial de inibição da angiogênese, né, do propranolol e de outros beta bloqueadores, e o que era mais utilizado depois que a cirurgia foi rechaçada, eram corticoides, né. Imagina corticoterapia de alta potência, né, com um efeito imunossupressor importante, não era nem dose de 1 mg quilo dia, era de 2, 3, às vezes até 4 mg quilo dia, então em média 2 que a gente vê em literatura. Imagina o grau de imunossupressão que esse bebê passa e todos os efeitos colaterais conhecidos relacionados ao corticoide sistêmico. Vi uma vez um relato de caso, porque se a gente começa a tratar o hemangioma, e a gente tem que começar a tratar por volta de 4 a 5 semanas, que é quando os pais procuram ajuda médica, você está diante de uma criança que nem está com cartão vacinal atualizado. Isso, Uma criança que com 1 ano ainda vai tomar varicela. Então isso. a gente aí eles questionaram muito isso e você imunossuprime ela com corticoide. Isso. Então Então, tem muito isso. muito. E, na verdade, o propranolol e outras drogas beta-bloqueadoras acabaram entrando nesse contexto, porque no tratamento de uma série de Isso, cardiopatias congênitas, isso. alguns bebezinhos que, inclusive, eram pré-termo, tinham também hemangioma e começaram a observar que esses hemangiomas não cresciam ou evoluíam Bom. durante o tratamento.
E Isso. aí a gente espertamente trouxe essa droga para a dermatologia e tem mudado a história natural de muitas Total, crianças, né, do tumor e total. das crianças que tinham essa lesão. E aí, de forma geral, a gente sabe que as lesões superficiais a gente pode usar timolol, Timolol, timolol a sim. 0,5%, Colírio. é colírio, é isso aí, eu já ia dizer isso. A gente não tem um veículo Não, próprio dermatológico, a gente pode usar o timolol colírio, gotinha, geralmente 1, 2 gotas no máximo por no máximo dia, 2. massageia em cima e pronto, Isso. acabou. Então tem uma segurança importante que a possibilidade de absorção existe, é teórica, mas uma lesão que a gente vai colocar pouca solução, é tranquilo. A gente não precisa nem de grandes avaliações Não. antes de iniciar o tratamento para esse quadro. Agora, já quando a gente vai indicar propranolol por lesões grandes que a gente não quer que cresçam logo ou por hemangiomas combinados, a gente tem que ter um certo cuidado na indicação do propranolol sistêmico. O que é que você costuma orientar para a família, Jéssica? Existe um questionamento muito grande em relação ao eletrocardiograma, ao parecer cardiológico, né. Então a gente, na verdade, vai ter que fazer uma análise clínica desse paciente, desse bebê. Primeiro, avaliar a frequência cardíaca do bebê, ver se para a faixa etária dele, a frequência cardíaca dele está dentro do normal, ou se ele tem uma bradicardia. Se ele tiver bradicardia, a gente precisa fazer eletro e avaliar Com cardio o com pediátrico. cardiopediatra. História familiar é muito importante. História familiar, em relação à doença autoimune materna, história familiar de arritmias, eh, são importantes e a gente leva em consideração para ter que investigar melhor esse bebê. Em relação ao bebê, além da bradicardia, obviamente, avaliar se ele tem alguma insuficiência cardíaca, se ele tem, alguma arritmia, Uhum. avaliar também nesse bebê, algumas literaturas defendem se ele tem acima de 5 semanas de idade corrigida, se ele foi um prematuro, também para poder se iniciar de forma ambulatorial, né, isso tudo é Isso. para de forma Essa ambulatorial. questão também das 5 semanas é importante, porque o bebezinho tem risco, todo recém-nascido, ainda naquela fase de adaptação da amamentação, Sim, tem um risco maior de hipoglicemia pela forma errática ainda de adaptação da alimentação do bebê. E o propranolol pode induzir hipoglicemia, também é sim, outra coisa. E aí, na maioria das vezes, a gente indica a tomada da medicação depois da alimentação. Então, já isso, para evitar esse risco de hipoglicemia do bebê. E isso, esses 4 semanas são aquelas fases é a fase crítica, né, de isso. adaptação, de incorporar a amamentação, de regularizar toda essa rotina do bebê. Então, mais uma coisa para a gente ter atenção. Isso. Aí nos bebês que não preenchem esses critérios de risco maior, você pode iniciar na dose, aí depende do protocolo, pode ser de meio a 1 miligrama quilo dia. Pega essa dose, divide em 2 doses tomadas diárias e como, Cláudia falou, a gente faz após a alimentação. Isso. Um detalhe só, que eu acho que a gente tem que orientar os pais, é que, o uso de beta-bloqueador, ele também mascara os sintomas de hipoglicemia. O único sintoma que ele não mascara é a sudorese. Então o bebê está suando muito, avaliar se ele está fazendo padrão de hipoglicemia alimentar e procurar um PS, E alimentar se for possível, isso, né. alimentar logo, é. Outra coisa também importante é verificar se o paciente, se o bebê, no caso, está em fase de broncoespasmo, tem alguma Sim, infecção verdade. respiratória, que aí, lógico, pode haver o risco de espasticidade maior no uso do Sim, propranolol em pacientes sim, sensíveis, e a sim. gente tem que ter muito esse cuidado de não indicar. Sim, Essa fase é uma fase, né, de bebê pequeno, né, de bronquiolite, de outras sim. infecções respiratórias. Verdade. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, suspender o propranolol Isso, durante essa fase de infecção para depois reinserir. Então, isso. dá essa atenção, essa orientação à família, se tiver muito gripadinho, se tiver com sintoma respiratório, suspende, depois já avalia e volta, não tem problema não. Mas vigiar e sempre informar qualquer médico, qualquer pediatra que for avaliar esse bebê que ele já faz uso da medicação. Isso aí é fundamental, mas as respostas clínicas são São sensacionais. sensacionais, E são a gente estimulantes são demais. estimulantes, né, e aí a gente mostra aqui para vocês a evolução de um hemangioma nasal, na ponta nasal. Então imagina esse hemangioma ainda numa fase bem inicial, que está o nariz já redondinho, já com alteração de cor, e praticamente o nariz completamente preservado ao final do tratamento. Então, é realmente um tratamento que alegra a gente, que conduz, alegra a família, porque melhora absurdamente o resultado. Aqui, ó, um exemplo também, né, na área temporal direita de um bebê, de um hemangioma superficial pequenininho. Aqui a gente Isso, poderia indicar timolol com toda isso, tranquilidade. Já à direita do vídeo, a gente vê já um hemorango, mas uma lesão já maior. E durante o tratamento, a gente eventualmente visualiza essa palidez, essa isso. involução, às vezes com a presença de fibrose já
demonstrando algum efeito positivo da medicação. E é muito interessante que quando a gente começa o tratamento, ele tem um vermelho mais brilhante, ele começa a ficar meio arroxeado, mais Mais pálido. molinho, mais É. pálido, e a gente vai percebendo que o tratamento está fazendo efeito, né, e Isso, reduzindo o tamanho. Eles orientam muito a gente a acompanhar com fotografias isso. e fazendo métricas, medindo a lesão para poder fazer um acompanhamento Mais mais fidedigno. fidedigno Isso. mesmo. Já nos hemangiomas profundos, além da aferição, a gente tem que palpar, né. Às vezes o que é visual na superfície não traduz a resposta clínica do componente profundo. Então aqui, ó, esse bebezinho no início mostrando uma assimetria de face importante na área Sim. mandibular Uhum. esquerda, né, um volume tumoral importante, e já demonstrando na palpação, durante o acompanhamento desse bebê, como o tecido profundo ele vai reduzindo de volume, e a gente percebe realmente uma evolução extremamente favorável com o tratamento. E o bebê sorrindo feliz Não junto com a é? mãe, Coisa né. linda. Então é importante a gente tratar esses pacientes, Sim. ter a segurança de tratar, porque a gente muda a evolução dos pacientes com hemangioma infantil, traz uma tranquilidade para a família, evita uma série de complicações e é um tratamento bastante seguro e que a gente pode fazer com tranquilidade. E a gente começa com essa dose mais baixa, mas a dose alvo da gente é 2 a 3 miligramas quilo dia. Isso. E alguns pais perguntam muito, né, Cláudia, assim: "Quanto tempo ele vai ter que tomar essa medicação? Qual o tempo que a gente" e é na verdade a gente tenta manter por todo esse período proliferativo, e dependendo do protocolo a gente nem suspende de vez, começa uma Reduzir. redução gradual, Isso. porque às vezes o tumor ainda está com alguns vasos que começam a querer crescer novamente, né, então Isso. a gente faz esse acompanhamento. E eu acho que é uma grande a gente na verdade, o propanolol foi autorizado pelo FDA em 2014, então a gente ainda está vivendo esse tratamento, eh, Mais positivo, indicado. mais É, indicado nos últimos anos, então acho que é isso. muito pertinente essa pauta. Isso. Então, de forma geral, a gente indica em torno de 12 meses Sim. e redução gradual a partir daí, com vigilância se aquele tumor volta ou não a crescer. Se voltar a crescer, a gente retoma a dose, segue mais um pouquinho, porque, lógico, tudo em medicina é uma média, né? A É. média é que esse tumor cresça em torno de 12, no máximo 15, mas existem exceções que a gente precisa prolongar um pouco mais essa droga sistêmica. Bom, mas era isso que a gente tinha para falar sobre hemangioma infantil. Se você gostou, recomenda esse podcast para os amigos e continuem seguindo a gente em todas as redes sociais.